Muito boa noite. Eu só estou ajustando aqui. Queria saber se estão todos bem. Queria saber também se vocês conseguem me ouvir bem. Para nós começarmos a nossa aula, é uma alegria receber cada um de vocês aqui. E uma vez que vocês possam aí me confirmar o áudio, se estiver tudo certo, vamos começar a aula de hoje, que é continuação da nossa disciplina sobre Atos dos Apóstolos, não é? Nós vamos falar hoje sobre o livro de Atos. Alto e claro, muito obrigado para os que responderam. Uma alegria receber cada um de vocês aqui na noite de hoje. E hoje nós vamos continuar falando sobre o Evangelho do Espírito Santo, como muitas vezes a gente fala aqui. O Evangelho do Espírito Santo, falando sobre Atos e sobre a igreja primitiva. Vamos ter aqui uma pequena apresentação. Eu estou só para vocês entenderem que eu estou num ambiente remoto, não estou onde eu normalmente faço as minhas aulas, eu estou na casa de manhã, em Salvador, na cidade de Salvador, e por conta disso a coisa está um pouco diferente aqui, mas graças a Deus que vocês estão me ouvindo bem, então nós vamos começar a nossa aula. Eu já percebi uma coisa aqui, eu vou pedir só licença a vocês para poder mudar a minha câmera de lugar, porque eu sei que vai ter problema daqui a pouco. Então eu vou ficar lá do outro lado, no canto superior. E agora, nessa transição, vai dar tudo certo. Então, é uma alegria receber cada um de vocês aqui novamente. Vamos prosseguir falando sobre Atos. Na semana passada, o professor Saião falou sobre a estrutura do livro de Atos, sobre como esse livro se divide. Inclusive, nós vamos ver aqui novamente esse esboço, que é o esboço do livro Lucas Atos, do Evangelho de Lucas e do Evangelho aí de Atos. Eu gosto muito dessa expressão, né, do Evangelho do Espírito Santo, e a gente vai ver que isso faz todo sentido hoje, não é? A gente vai perceber que quando a gente começar a trabalhar o texto, vocês vão perceber como o Espírito Santo é a mola mestra desse Evangelho, e a gente está vendo aqui esse esboço que a gente fala que é uma estrutura quiástica, e esse enfoque geográfico dos escritos lucanos. A gente vai mais para frente aqui, eu quero mostrar para vocês um que a gente chama de timeline, né, numa linha do tempo aí, alguns acontecimentos que muitas vezes quando a gente lê o texto a gente acaba deixando passar, a gente não percebe, que são importantes para a gente ter uma compreensão melhor, não apenas do que está sendo escrito, do texto em si, mas também dos acontecimentos ao redor do texto, né? Para a gente entender que, por exemplo, nós temos textos bíblicos que são contemporâneos e concomitantes. São textos, vamos dizer assim, escritos cronologicamente, paralelamente. Então, por exemplo, no caso aí da história que nós vamos enfocar aqui nesse curso, que é o livro de Atos, praticamente todos os escritos do Novo Testamento ocorrem dentro desse livro de Atos, né? A gente só vai lembrar que muito provavelmente a carta aos Hebreus e as 3 cartas joaninas e o livro de Apocalipse, que são posteriores, né? Existe aí uma dúvida a respeito do livro de Judas também, né, da carta de Judas, porque não se sabe exatamente a datação da carta de Judas. Mas, por exemplo, o livro de Atos se encerra com o apóstolo Paulo na prisão em Roma, lá por volta do ano 62, né? Ele passa de 60 a 62 encarcerado em Roma, e o final do livro de Atos, como a gente vai ver bem lá na frente, é Paulo preso, fazendo conhecer o evangelho a toda a guarda pretoriana. E aí, depois disso, não tem um relato histórico, vamos dizer assim. Tem a segunda carta de Paulo a Timóteo, que também é considerada posterior a esse período, então nós podemos falar dela também como uma carta que é escrita posteriormente
ao livro de Atos, mas há uma discussão muito grande se essa carta foi escrita com Paulo na primeira prisão, porque há quem, vamos dizer assim, pense que quando o apóstolo Paulo foi preso em Roma e encerra ali o livro de Atos, ele é martirizado, mas há uma forte tendência a crer que o apóstolo Paulo ele é liberto dessa prisão nesse período, faz algumas outras viagens, é encarcerado novamente e aí sim vem o seu martírio por volta do ano 66, 67, já da era comum, da era cristã. Então a gente vai perceber que esse enfoque geográfico aqui no Evangelho de Lucas e no livro de Atos é muito importante, né? Porque a gente vê como, vamos dizer assim, o alvo, o centro do clímax da história da redenção é Jerusalém, ou seja, é o caminho que leva Jesus desde o seu nascimento e todas as suas andanças até o seu martírio em Jerusalém, e o Evangelho do Espírito Santo, o livro de Atos, vai mostrar como de Jerusalém parte de novo essa mensagem agora para alcançar todo o mundo. E aí a gente vê que essa igreja, a igreja que começa aí a surgir, ela é uma igreja que é a igreja do Espírito, né? É uma igreja que recebe essa, vamos dizer, influência ou esse derramamento desse Espírito, e esse derramamento a capacita para realizar essas ações, tornando essa igreja uma igreja missionária. Eu acho que a gente vai ver mais para frente que parece que essas duas coisas não podem andar dissociadas. Ou seja, a ação do Espírito Santo na igreja, ela é o que impulsiona a igreja a realizar a sua missão, não é? E ela faz com que essa igreja caminhe aí por lugares complicados, difíceis, que até desafiem a própria vida para o cumprimento dessa missão. E também é uma igreja estratégica. Nós vamos ver que dentro do livro de Atos, nós não vamos entrar nisso hoje, mas dentro do livro de Atos você vai perceber como certas posições, certas decisões feitas principalmente por Paulo na sua história, na sua trajetória, vão mostrar como aquela decisão foi extremamente estratégica para o desenvolvimento do evangelho, do conhecimento do evangelho pelas pessoas, principalmente nas posições geográficas que ele ficou, principalmente falando aí de Corinto e Éfeso, as duas cidades onde ele teve um ministério mais aí longo, apesar de que Antioquia também, no período em que Paulo e Barnabé são enviados, logo ali no início do capítulo 10, que eles são enviados como missionários, ela é uma igreja que também se tornou muito importante, se tornou um polo aí de difusão do evangelho, difusão dessa nova mensagem. Então nós temos esses 3 pontos importantes aí da igreja de Atos, e nós vemos, como já vimos na semana passada, esses 3 momentos que são apresentados e parecem ter aí um enfoque muito definido, né, com 3 personagens muito importantes: o personagem Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que normalmente tomava a liderança dos 12 apóstolos no período que eles eram discípulos ainda de Jesus, e Pedro aí com um ministério muito focado nos seus próprios conterrâneos, os seus irmãos judeus, e ele participa muito ativamente da igreja formada em Jerusalém, e vai ter muitas questões importantes ligadas à igreja de Jerusalém, exclusivamente à figura de Pedro, principalmente Pedro, mas também Pedro e João, nos primeiros momentos ali dessa igreja nova que está surgindo. Depois nós temos a figura de Filipe, que não é o apóstolo, né, não é o Filipe que foi designado lá discípulo de Jesus, é um Filipe que é um dos diáconos da igreja, e esse Filipe é enviado por conta de perseguição aos samaritanos. E quando ele vai para Samaria, lá ele também prega esse evangelho, tem uma resposta muito positiva. A resposta é essa que causa, vamos dizer assim, um movimento de curiosidade / de cumprimento de missão dos próprios apóstolos Pedro e João, que vão depois descer até Samaria para confirmar muitas dessas
informações que eles estão recebendo ali a respeito das pessoas em Samaria. E Filipe também tem aquele movimento, né, do Espírito Santo que o conduz até a estrada que descia em direção ao Egito para encontrar o eunuco. Você vai lembrar que Filipe chega próximo da carruagem, o eunuco está lendo Isaías e não consegue entender se Isaías fala dele ou fala de outra pessoa. E Filipe explica aquilo tudo para ele, explica todo o evangelho, explica a missão de Cristo Jesus e da sua vinda aqui. E o eunuco pergunta, mas o que me impede de ser batizado? Tem água ali, né? E Filipe faz esse batismo, uma mensagem muito importante para as nossas muitas burocracias, às vezes desnecessárias, né? E uma mensagem muito bonita também. E no terceiro ponto, o apóstolo Paulo, que é, vamos dizer assim, o apóstolo dos gentios. Inclusive esse é um título que ele mesmo escreve sobre si numa das suas cartas, e apresentando dessa forma justamente aquilo que Jesus vai falar no início desse livro de Atos lá, e anotado por Lucas, quando ele diz que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele acaba completando aí esse enfoque que é apresentado nesse livro tão especial. Aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver que uma das coisas que a gente precisa ter muito claro na nossa mente quando a gente vai estudar esse livro é qual é o objetivo do livro. E aparentemente nós conseguimos aqui elencar três trechos, assim, três ideias principais que apontam para o que esse livro objetivava, né? Então você tem aí o primeiro verso do livro, do apóstolo, do escritor, do evangelista João, falando com esse que é o Teófilo, né, que no grego Teófilos, né, o amigo de Deus, ou aquele que gosta de Deus, aquele que se aproxima de Deus. Existiam aí muitos daqueles que eram chamados de tementes a Deus, né, que eram pessoas que, por exemplo, interpretavam e entendiam a respeito aí de todas as informações a respeito de Deus expressas no judaísmo, mas muitas vezes achavam que alguns dos seus procedimentos, vamos dizer assim, religiosos, não eram necessários ou não eram até interessantes. Então eles não seguiam à risca o que o judaísmo pregava, mas entendiam que realmente o judaísmo estava, vamos dizer assim, no caminho certo, ao pregar que não havia todos aqueles deuses que eram adorados tanto em Roma como nas cidades gregas, e que apontavam aí para um Deus único, né? E aí havia esses que eram chamados de tementes a Deus, né? E pode ser que nós estejamos falando justamente com um desses aqui no caso de Teófilo, ou seja, quando Lucas escreve, ele descreve aqui, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E é interessante porque Lucas vai falar isso também aqui, logo depois que ele escreve essas coisas. Então, o primeiro objetivo que a gente consegue perceber aqui é um objetivo, vamos dizer assim, eu botei aqui 1, 2 e 3, eu começaria pelo 3, na verdade, né? Mas um objetivo apologético. Que Lucas ele escreve essas duas obras, tanto o Evangelho como o livro de Atos, e muita discussão se levantou a respeito de por que Lucas, que aparentemente não é judeu, afinal de contas o nome Lucas parece ser, um nome grego, e a própria linguagem que ele utiliza na escrita, no grego que ele utiliza, é um grego mais rebuscado do que o grego, por exemplo, dos evangelhos de Marcos e Mateus, e utiliza também muitas palavras helênicas, muito helenismo na sua escrita, bem diferente do que Mateus e Marcos vão fazer, por exemplo. O que teria motivado Lucas a escrever algo assim? Então, já se levantou a hipótese, por exemplo, de que esse Teófilo aí que ele menciona, que talvez não seja nem o nome, seja apenas um título, ele esteja bancando essa obra. Ele fala assim, eu gostaria de entender o que é esse movimento aí que está acontecendo, que está causando um rebuliço, e vocês vão entender já por que isso é tão importante. Então, quando a gente vai falar de objetivos do livro, a gente vai, por exemplo, vai pensar que um dos objetivos é justamente mostrar o avanço dessa igreja,
que vem desde o centro do judaísmo ali, que é Jerusalém, de sua época, até o centro do mundo gentílico. Ou seja, se expande de tal forma que ela sai de um pequeno movimento de uma cidade na Galileia, que não era a cidade mais importante do império, inclusive nem da região, né? Jerusalém ela é uma cidade extremamente importante para os judeus da época, mas a capital romana daquela região é Cesareia, não é Jerusalém. Então Jerusalém, politicamente falando, também não é tão importante assim, apesar de, vamos dizer, o governo romano manter uma fortaleza na cidade como um centro ali de contato, né, onde o Pôncio Pilatos estava, por exemplo, e esse centro de contato entendendo que, como era de praxe do governo romano, ele permitia o culto local, o culto dos povos conquistados, ele não impedia o culto dos povos conquistados. Isso vai acontecer um pouco mais para frente e vai gerar várias revoltas, na verdade 2 grandes revoltas, né, quando o culto ao imperador se torna uma coisa obrigatória, mas nesse período não é o caso, e ele está mostrando assim, olha, essa igreja que surge lá, que está chegando aqui em Roma, ela vem crescendo de uma forma, vamos dizer assim, natural, não é um movimento reacionário contra o governo de Roma. Tem um segundo objetivo que é apontado, que é essa questão teológica no livro, ou seja, já é sabido que há outros acontecimentos que poderiam ter sido registrados, principalmente alguns pais da igreja mencionam alguns desses acontecimentos, mas o que Lucas escolhe colocar aqui, ou que Lucas é levado a colocar aqui, ele tem esse apontamento que nós chamamos de apontamento teológico. Ele demonstra o caminho que Deus escolhe para levar a sua mensagem. Ou seja, em vários momentos ele vai mostrar que nesse ponto da história, nesse momento da história, após a morte e ressurreição do Filho de Deus, aquele que seria o Salvador do mundo, aquilo que havia sido pregado por vários dos profetas começa a se cumprir, e por conta dessa rejeição de parte dos judeus, ou talvez até de grande parte dos judeus, dessa mensagem, o evangelho agora está chegando aos gentios, cumprindo-se muitas profecias que foram feitas no Antigo Testamento. E aqui é uma questão interessante. A gente não percebe, ou a gente às vezes esquece, quando nós vamos ver, por exemplo, a primeira grande conversão, vamos ver já já, o povo que é alcançado ali, apesar de o próprio texto apontar que nem todos que estavam ali eram judeus, né? Havia alguns que eram apenas aqueles que nós chamamos de tementes a Deus, mas a grande massa que ouve o primeiro discurso e que se converte é judaica. São judeus que se convertem. O apóstolo Paulo, que vai ser, vamos dizer assim, o apóstolo dos gentios, ele o é depois de sempre, vamos dizer assim, pregar aos seus conterrâneos, ao seu povo. Ele vai nas sinagogas, nas cidades onde ele chega, prega para os judeus. Alguns desses judeus entendem a mensagem e abraçam essa mensagem, e alguns rejeitam. E aí dessa rejeição, normalmente o apóstolo Paulo fala, bom, eu preguei para vocês, vocês rejeitaram, vou para os gentios. Isso acontece em vários momentos da carta, do livro de Atos, a gente vai ver isso mais para frente do curso. E aí, como eu falei, o terceiro movimento é um movimento que parece ser apologético, porque em vários momentos Lucas ele contrasta a liderança romana frente aos desafios ou às objeções feitas contra esse movimento. Então, por exemplo, a gente pode lembrar de 2 momentos claros aqui. O apóstolo Paulo diante de Gálio, procônsul da Acaia. Quando o argumento que é levantado lá é um argumento que ele interpreta ser um problema religioso, ou da religião dos judeus, ele ignora, ele fala, isso aqui não me interessa, pode ir embora. Depois o próprio apóstolo Paulo preso, quando ele está lá encarcerado em Cesareia, que ele é apresentado a Festo. E também ele não levanta uma grande objeção, e ele até afirma, olha, eu teria poder para libertar você, mas já que você apelou para César, vai a César. Então, assim, ele mostra, através do seu escrito aqui, que há esse objetivo de apresentar a igreja não como uma afronta a Roma, não como uma reação ao domínio romano, mas, na verdade, como um movimento que tem surgido e que tem enfrentado, vamos dizer assim, uma oposição
imerecida, né? A gente pode dizer dessa forma. Então, são esses os objetivos que a gente consegue aí elencar. E é interessante essa frase aí do doutor Thomas Constable, que foi um grande erudito, estudioso do Novo Testamento. Na verdade, ele estudou praticamente, ele tem comentários a respeito da Bíblia como um todo, mas aí ele fala a respeito do livro de Atos uma frase que eu achei bastante interessante. O título dos Atos dos Apóstolos é muito antigo. O prólogo antimarcionita do Evangelho de Lucas, que é escrito em 150, entre 150 e 180 da era cristã, ou seja, segundo século, contém a referência mais antiga ao livro com esse nome. Ou seja, esse é o escrito que aponta para o nome livro Atos dos Apóstolos, o mais antigo. O título é um pouco enganador, entretanto, porque o livro contém apenas alguns dos atos, apenas alguns dos atos de alguns dos apóstolos, e principalmente Pedro e Paulo. O livro é mais uma história da extensão da igreja de Jerusalém a Roma, do que uma história completa dos Atos dos Apóstolos. Considerando que Jesus é o personagem principal dos evangelhos, o Espírito Santo, operando por meio dos apóstolos, está em Atos. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, realmente, esse livro não deveria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. E aqui, eu sei que para alguns aí vai ser meio complicado enxergar tudo isso. O objetivo, talvez no final do nosso curso aqui, é ter essa linha do tempo completamente preenchida, porque quando nós vamos falar de livro de Atos, nós estamos falando desse período, né? Esse período histórico. Mas 30? Jesus não morreu com 33 anos? Talvez você não saiba, talvez você já saiba, há um possível erro na datação do nascimento de Jesus. Aliás, é bem possível que essa data esteja errada. Jesus não nasce no ano 0. Se considera aí talvez 3 anos para trás, 3 anos para frente, 5 anos para trás, 5 anos para frente. A maioria dos estudiosos acha que Jesus nasceu entre o ano 5 antes dele nascer e o ano 0, ou seja, 5 antes da era cristã e o ano 0. Então dá aí essa mudança. E tem uma data que é muito importante, que vocês vão ver aqui, que está exatamente no... vocês vão conseguir enxergar. Eu só vou mudar a minha ponteira, não sei se eu consigo fazer isso com... aqui, isso que eu queria. Então, você tem aqui essa data aqui, ó, a data do ano 52, que é o apóstolo Paulo perante Gálio. Aqui eu poderia fazer um círculo assim maior, dizendo 51/52. Por quê? É o ano que é registrada a presença de Gálio como procônsul na Acaia. Isso está registrado documentalmente, já foram achados escritos e uma placa comemorativa que está no oráculo de Delfos, lá na Grécia. E essa placa, essa informação diz que ele esteve na cidade de Corinto entre o ano 51 e o ano 52, que foi o ano em que o apóstolo Paulo compareceu perante ele. E a partir dessa data, você consegue aí fazer toda a datação histórica para trás e para frente, no que nós vamos chegar mais ou menos ao que nós temos aqui. Ou seja, é bem possível que a última aparição de Jesus, que acontece ali logo no início do Evangelho de Atos, vou continuar usando esse termo até pegar, desse livro, aconteça aí por volta do ano 30. E aí naquele período, e aí é um pouco difícil você pinar na história o que está acontecendo aqui, porque acontece uma sequência de eventos ali nos 4 primeiros capítulos que nós vamos analisar hoje, e esses eventos, eles não há uma, vamos dizer assim, uma cronologia, eles aparecem no escrito lucano sucessivos, né? Não parecem estar fora de ordem, vamos dizer assim, mas eles não têm assim, exatamente uma periodicidade definida, quando é que aconteceu cada uma dessas coisas. Então, o que é que nós vamos ver? Nós temos aqui o ano 30 como essa aparição, e aí há vamos dizer, um acerto, vamos dizer, não vou dizer um acerto, um pensamento muito forte a respeito do ano da conversão do apóstolo Paulo, que seria ali
no ano 35. As viagens de Paulo, elas são um pouco mais definidas, até por conta dessa datação aqui. Então a maioria acredita que ele faz a primeira viagem no ano 46 e vai até ali o ano 48. No ano 49 é o ano em que acontece o concílio em Jerusalém, no capítulo 15 do, evangelho, do livro de Lucas, não é? E depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Silas, dessa vez, não Paulo e Barnabé, são enviados a Antioquia, de onde eles partem numa segunda viagem. Essa viagem que dura aí até o final do ano 52 e início do ano 53, onde praticamente no texto de Atos você não vai ver uma interrupção de uma e início da outra. Para uma e começa a outra meio que automaticamente. E o apóstolo Paulo vai chegar a Jerusalém por volta ali do final do ano 56, no início do ano 57, onde ele vai ser preso, encarcerado, levado a Roma por volta, no caso ele é encarcerado em 57, em Jerusalém, 58 em Cesareia, ele é transferido para Cesareia, e depois em 60 ele acaba sendo mandado para Roma, onde fica, de acordo com os historiadores, 2 anos encarcerado em Roma. E aí aquela discussão que nós falamos a respeito da possibilidade dele ter morrido nesse encarceramento ou dele ter sido liberto e depois voltado a ser preso e sendo martirizado, como é a tradição do lado de fora da cidade de Roma. Mas olha que interessante, você tem tudo isso acontecendo e o Evangelho de Mateus, uma das datações possíveis para o Evangelho de Mateus é justamente nesse período aqui que vai do ano 50 ao ano 60. E isso gera vários problemas, né? Por quê? Porque na discussão literária há uma dúvida a respeito de quem escreveu primeiro, se foi Mateus ou Marcos. Porque mais de 80%, na verdade, se eu não me engano, é mais de 90% do Evangelho de Marcos está presente em Mateus e em Lucas. Então, há uma grande parte do Evangelho de Marcos presente nessas duas outras obras, o que indicaria que Marcos veio antes dessas duas outras obras. Não é? E aí, por conta disso, se Mateus foi escrito aqui, Marcos deveria ter sido escrito antes. Mas, de acordo com os pais da igreja, o Evangelho de Marcos não foi escrito antes do ano 60. E aí, por conta disso, empurraria também o Evangelho de Mateus para frente. E aí nós temos um segundo problema, é que todos eles afirmam, os principais teólogos afirmam que o Evangelho e o livro de Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, são escritos a partir do encarceramento de Paulo em Roma, que acontece no ano 60. Então, dali em diante é que começa a ser escrito Lucas, o que teria que colocar Marcos antes disso. Então, toda essa confusão, só para vocês entenderem, então nós vamos ver depois que várias dessas datas aqui vão ter também as cartas que estão presentes no Novo Testamento. As cartas paulinas, não é? A carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Coríntios, aos Efésios, aos Gálatas, elas estão espalhadas nesse período aqui, que nós vamos depois preenchendo de acordo com o avanço da nossa história. E aí, quando nós vamos ler o texto, olha o que o texto nos apresenta ali no capítulo 1, depois daquele primeiro pedaço que nós lemos, o que acontece com a igreja, para a gente entender essa missão que essa igreja vai precisar cumprir. E aí, diz o seguinte o texto: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino dos céus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até
os confins da terra. Então, o que é que nós vemos aqui? Que essa igreja que se forma agora, essa igreja que está, vamos dizer assim, sendo preparada para executar essa missão, ela só pode realizar essa missão através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente principal de toda a movimentação da missão da igreja. Vai existir momentos em que a igreja talvez vai tentar fazer isso sem a orientação do Espírito Santo, e o próprio livro de Atos vai nos mostrar que isso, quando acontece, é feito muito por questões de aparência, para aparentar, para ter vamos dizer assim, uma imagem positiva perante as pessoas, para ter uma imagem de que você é uma pessoa que realmente segue os preceitos de Deus, uma pessoa que busca realizar a vontade de Deus, mas o Espírito Santo, se ele não estiver conduzindo a missão dessa igreja, o resultado é fatal. Inclusive, isso acontece logo ali no início dessa igreja, no capítulo 5, quando nós lemos sobre a história de Ananias e Safira. Então, como nós já falamos até esse momento, o Espírito Santo é a chave dessa missão. É ele quem vai capacitar as pessoas a realizar a missão. E isso está explícito, está expresso logo no início do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. E aí, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o Espírito, ele vai agir dentro desse grupo, e o livro de Atos ali, depois desse movimento de Cristo Jesus, depois ele fala isso, ele sobe, né, aos céus, e é interessante só para a gente relembrar, né, que quando ele diz que o Espírito Santo vai descer, eles serão as testemunhas justamente no do que nós já vimos, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, ou seja, saindo desse pequeno núcleo de pessoas que estava ali em Jerusalém, até atingir todo o planeta. E aí, quando nós vamos ver que depois desse momento da igreja, o texto vai nos narrar a respeito da substituição do discípulo que se perdeu, né? E é interessante que até nisso o livro de Atos ele nos dá vamos dizer assim, uma lição, porque aparentemente, conduzidos por esse Espírito, eles vão escolher, através ali de uma prática que é comum dentro do judaísmo, que é a prática de lançar sortes, né? E acaba caindo sobre Matias. Mas eu me arrisco a dizer que eles foram, vamos dizer assim, um tanto quanto precipitados, né? Porque quando a gente vai olhar a história de Matias ele é citado no capítulo 1 de Atos. E depois ele não é mais mencionado. Não acontece nenhuma menção a Matias. E eu só vou fazer E não acontece nenhuma menção a Matias. E aparece uma outra pessoa que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento do ministério da igreja, que é narrado no livro de Atos, que é o apóstolo Paulo. Então, aparentemente, e aqui digo-lhes eu, não o Senhor, não é? Isso já é impressão minha, parece que houve aí uma precipitação dos discípulos, achando que precisariam, talvez até como se 12 fosse um número mágico, né? Não tiveram nem esperaram aí o Espírito Santo chegar para que essa escolha fosse feita. E realmente Matias não tem depois nenhuma aparição assim tão relevante no resto da história que é narrada. Mas o apóstolo Paulo, esse que se encontra com Jesus no seu momento lá de conversão, esse sim recebe uma incumbência de se tornar esse 12º discípulo, apóstolo, agora que vai realizar essa missão. E aí o que acontece quando nós vamos para o capítulo 2? Nós vemos ali a chegada do Espírito Santo justamente no dia de Pentecostes. Então, no dia de Pentecostes, como está escrito aqui no texto, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E é interessante esse relato porque aqui não estão somente os 12. Está todo o grupo que seguia Jesus e que estava naquele momento final lá, quando Jesus havia dito que o Espírito desceria sobre eles, né, e lhes daria poder para realizar todas as coisas. E aí o que nós vemos? Essa é uma recriação do que seria a cidade de Jerusalém no ano 66. E é interessante porque a região onde hoje onde se acredita ser o cenáculo que Jesus passou a sua última ceia, e muitas pessoas falam que inclusive era provavelmente o lugar onde eles estavam, porque era de uma pessoa que era conhecida, e tanto que nos evangelhos você lembra lá que quando Jesus fala, não há nenhuma objeção a respeito da cessão do espaço para eles realizarem a última ceia. Então muitos estudiosos vão pensar que era alguma pessoa conhecida de algum deles, ou até mesmo do próprio Jesus, e não teria problema em ceder esse espaço. E essa era a região de onde o cenáculo ficava. Hoje foi construída uma igreja no local, existe um espaço lá que é visitado por muitas pessoas, e aqui é a região que nós conhecemos como a Cidade Velha, né, a cidade de Davi, a cidade da época de Davi. Aqui o tanque de Siloé, famoso tanque de Siloé. Então, nessa região que eles estavam, e eles ficaram, vamos dizer assim, esperando essa ação do Espírito Santo. Aí acontece uma coisa interessante, porque faz muito sentido. Aqui vocês estão vendo na reconstrução o que seria esse platô construído por Herodes para o erguimento ou a reforma do templo da volta, o templo de Esdras, né, o templo de Esdras e Neemias, que foi o templo reconstruído depois do retorno deles do cativeiro babilônico. E aí, quando Herodes vem e faz essa série de reformas, houve um problema técnico. Eu já estou abrindo novamente o PPT, só para a gente continuar a nossa aula. Só um momento. Agora sim. Vamos lá. Só um momento, pessoal. Então, voltando. O que a gente vê aqui? Que é uma questão bastante interessante. Quando nós estamos imaginando aí, né, já como podemos falar a respeito da posição que seria esse cenáculo, que é nessa região, a tradição aponta que essas escadarias que estão aqui, essas duas portas, são chamadas portas da profetisa Hulda. E essas escadarias teriam sido o local de onde o apóstolo Pedro teria feito o seu discurso junto com os outros apóstolos e discípulos. Então, desse lugar aqui é que aconteceu o famoso discurso do apóstolo Pedro, não é? E é interessante porque o texto vai nos dizer aqui, como nós vimos, que um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. Quando nós vamos continuar no texto, olha o que o texto diz. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ou seja, o som não apenas serviu para demonstrar que o Espírito havia chegado, mas também para chamar a atenção das pessoas que estavam ali naquela região. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são todos esses homens galileus, não são galileus todos esses homens que estão falando?
E aí o texto vai dizer: então como nós os ouvimos, cada um em nossa própria língua materna? E aí faz uma lista do que seriam esses lugares, de que lugares nós estamos falando. E é interessante porque, como o texto vai nos dizer aqui, né, obviamente, que eles eram judeus devotos vindos de todas as nações do mundo conhecido da época, claro, mas de todo o mundo conquistado pelo Império Romano. Você tinha aí gente de todas as partes do Império Romano. Então você tinha os partos, os medos, os elamitas que vinham do leste, os habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, que era basicamente aquela região norte, centro e sul do território, ali onde Jerusalém também está englobada, né? Aí do ponto e da província da Ásia, falando exatamente do norte, do centro, aí Frígia, Panfilha e Egito, que vai descendo novamente do norte ao sul, toda aquela região que era dominada pelo Império Romano. E depois continua caminhando das partes da Líbia, próximas a Cirene, falando dos visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos, falando da ilha de Creta e inclusive da Península Arábica. Todas essas pessoas estavam ali em Jerusalém para ouvir. E ouvir o quê? Ouvir declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então o movimento que acontece em Pentecostes, ele é um movimento único e importantíssimo para o desenvolvimento, para a continuidade aí do que é a ação da igreja no livro de Atos que está sendo narrado. E aí nós vamos ver no mapa o que era o Império Romano por volta desse período que nós estamos falando. Então você está vendo aqui que tem os partos, os medos, vem dessa região. Você tem também o pessoal que vem aqui da região da Mesopotâmia, da região da Judéia, e também você vê da região da Capadócia, ó, do ponto que é lá em cima, da Ásia, da Bitínia, do Egito, da região de Cirene, Roma. Gente de tudo quanto é lugar está em Jerusalém naquele momento. Por que isso é tão importante? Porque o texto vai nos dizer que muitas pessoas se convertem. Muitas pessoas, elas acabam ouvindo essa mensagem do Evangelho e acabam aceitando essa mensagem do Evangelho. E o que acontece? Essas pessoas vão voltar para as suas casas. Essas pessoas vão voltar porque elas estão indo a Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. Da festa que ocorre 50 dias depois da Páscoa, não é? A festa das semanas. E essa festa anual, que trazia a gente de todo mundo, era uma festa de muita alegria. Ela é uma das festas mais, vamos dizer assim, comemorativas de todas as festas do calendário judaico, né? E aí as pessoas ouvem essa mensagem e o texto vai nos dizer que muitas pessoas, ao ouvirem, elas acabam aceitando e se entregando a esse evangelho. Então, por isso que nós vamos ver mais para frente, quando o apóstolo Paulo está fazendo as suas viagens, que há pessoas que são chamadas pessoas do caminho, pessoas que creem no evangelho, que não são pessoas que foram evangelizadas pelos apóstolos diretamente, mas talvez tenham sido evangelizadas por pessoas que ouviram essa primeira mensagem aí do apóstolo Pedro. E aí o que nós vamos, só para a gente entender um pouco o que é esse evento, né, o evento do Pentecoste, ou seja, nós vivemos aqui na era presente e nós estamos no que nós podemos chamar, dentro da teologia de toda a Bíblia, na verdade, para as pessoas que estão vivendo ainda nessa era presente, sem a ação e sem a interpolação aí do Espírito Santo, estão vivendo no que a gente chama de antiga aliança. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo vai falar em Romanos, né, que aqueles que têm lei, pela lei serão julgados, aqueles que não têm lei, sem lei serão julgados. Vocês serão julgados de acordo com os seus procedimentos. Mas a partir da descida do Espírito Santo, abre-se aí agora essa nova oportunidade de, com a vida
que você pode desenvolver por ter recebido esse presente de Deus, que é o Espírito Santo agindo na sua vida. Você pode fazer parte do que nós chamamos agora dessa nova aliança, né? Ou seja, todo aquele que entende que Jesus Cristo é o seu Senhor, que morreu por seus pecados e que tem poder para o resgatar, passa a pertencer a essa nova aliança. E aí, pertencendo, né, a essa nova aliança, ele agora tem uma vida guiada por esse Espírito. É interessante que a gente percebe isso no Evangelho de Atos, no livro de Atos, que a gente percebe que dentro da estrutura que o livro apresenta todas as ações da igreja, vamos dizer assim, de como ele quer demonstrar essas ações, todas essas ações elas são embasadas na presença e na intervenção direta do Espírito Santo na vida desses apóstolos. E isso vai acontecer em vários momentos aí do livro. Nós vamos ver, por exemplo, logo no início aqui, que isso tem uma forte determinação a respeito de como as coisas vão se suceder na vida dessa igreja, desse grupo que está surgindo. E é interessante que, uma vez que você está agora nessa nova aliança e você tem essa vivência de experiência com o Espírito Santo, você está guardado até a volta de Cristo Jesus na era vindoura, né? Ou seja, nós já estamos vivendo esse que nós chamamos na teologia de já e ainda não, ou seja, é o Espírito que nos apresenta esse reino que já chegou, mas não chegou ainda plenamente, 100%, ele vai chegar com a segunda vinda de Cristo Jesus. E aí a gente vai ver aqui, só para a gente ter noção de como é essa ação do Espírito Santo dentro do livro de Atos. Então, por exemplo, lá no capítulo 2, versos de 1 a 4, você tem ali Pedro e os 120 que são contabilizados, que estavam presentes no recebimento do Espírito, e eles pregam o Evangelho, o Espírito Santo age, as pessoas se convertem, e aí o texto vai nos dizer que são batizados quem? Os judeus. Judeus são batizados. E ali o propósito é o início da igreja, é iniciar a igreja, esse novo povo, povo santo de Deus, para a realização da sua obra. E o resultado é justamente esse poder para anunciar as grandezas de Deus, né? Depois, no capítulo 8, você tem Pedro e João visitando os samaritanos. Novamente o Espírito Santo age na vida daquelas pessoas. E aí agora está demonstrando o quê? Que Deus está está demonstrando que ele quer incluir não judeus na aliança. Ele quer incluir nessa igreja também as pessoas que não são diretamente ligadas ao judaísmo. E aí ele está promovendo unidade na igreja. Depois, no capítulo 10 de Atos, você tem Pedro e os 6 irmãos de Jope, né, que eles estão lá na casa de Cornélio com seus parentes e seus amigos. E aí já é uma demonstração um pouco maior, porque Cornélio ele é romano. E aí o propósito que é apontado lá é a inclusão de todas as nações nessa nova igreja, novamente para promover essa unidade. E Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, ele está lá na região de Éfeso e acaba orando sobre aqueles 12 que estavam lá. Eles também recebem o Espírito Santo, e essa manifestação que se apresenta várias vezes aqui, com relação a a questão do falar em línguas, né, também tem um objetivo muito claro de que eles vão ser incluídos também aqueles que estão na antiga aliança. Você vai lembrar que lá em Atos 19, eles receberam uma mensagem, e aí quando o apóstolo Paulo pergunta, mas vocês foram batizados no Espírito? Não, só o batismo de João, que era a antiga aliança. Então, a partir desse momento, através do Espírito Santo, todos estão incluídos na nova aliança, também promovendo essa unidade do Espírito Santo. E através da ação do Espírito Santo na igreja, nós vemos esse crescimento que é apontado só nesses 3 capítulos aí, no momento é o capítulo 3. Ou seja, em Atos 2:41, você tem aí a pregação de Pedro e dos apóstolos e dos 120 que estão lá com ele, e o texto vai nos dizer que 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. E depois em Atos capítulo 4 acontece a pregação de Pedro e João já no templo, e ali naquele momento o número chega a 5.000.
E aí fica a dúvida se ele está falando de 5 mil novos ou se são mais 2 mil pessoas para chegar a 5 mil. Mas mostra que há um crescimento realmente incrível dessa comunidade através da pregação do Espírito Santo. E ele vai apontar para, o texto vai apontar para essa transformação real e palpável que acontece na comunhão, na comunidade, que é justamente a comunhão dos santos. Ele fala no finalzinho do capítulo 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No capítulo 3, no início, já apresenta esses sinais e maravilhas de uma forma muito clara. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aí, um desapego total às posses, às coisas que eles consideravam suas, né? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então essa nova relação que é gerada com os irmãos e relação que é gerada com as posses, né? Você percebe que eles recebem uma alegria de tal, uma novidade, de tal forma que essa alegria que inunda os corações deles faz com que eles abram mão daquilo que era deles para abençoar a igreja. E também nós vamos ver que há o cumprimento de profecias, porque no capítulo 3, o capítulo que segue, como eu falei, Pedro e João vão ao templo e eles encontram lá um mendigo que é coxo, que não consegue andar, e ele pede dinheiro para Pedro e João. E diz o texto que, vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno, ande. E aí nós percebemos que há um movimento aí de rompimento com as coisas que as pessoas estavam acostumadas, né? É interessante que depois desse movimento, dessa ação, vamos dizer assim, poderosa do Espírito de Pedro e João, em vez de acontecer um movimento de alegria, de felicidade, olha, um milagre aconteceu entre nós, Deus seja louvado, vamos ouvir o que essas pessoas têm para dizer. Eles entram lá, as pessoas indagam eles o que tinha acontecido, mas esse não era o aleijado que ficava lá na porta. E eles fazem um discurso, e esse é o discurso que nós vimos lá na questão dos números, levam a mais 2 mil pessoas a se juntarem a esse grupo de convertidos, mas a reação dos líderes é uma reação completamente contrária. Os líderes estão tão incomodados que os prendem até a manhã seguinte, deixam eles encarcerados até a manhã seguinte para serem levados perante o Sinédrio, que demonstra também uma postura de coragem e ousadia desses apóstolos, né? Porque quando eles são trazidos perante o Sinédrio, quando eles são colocados diante daqueles que têm poder, como já tinha sido demonstrado no caso do próprio Senhor Jesus, de matar as pessoas, eles mandam trazer Pedro e João e começam a interrogá-los dizendo: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? E é interessante que Pedro, aí ele, novamente cheio pelo Espírito Santo, diz: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem aí está aí curado diante dos senhores. É interessante eles utilizarem esse nome de Jesus Cristo, o Nazareno,
Porque se você já ouviu falar em vamos dizer assim, um cópia, um clone de Jesus que anda por aí, um tal de INRI Cristo, é interessante porque ele utiliza a alcunha INRI, que são as iniciais da placa que foi colocada sobre a cabeça de Jesus no dia da sua crucificação. A placa que tinha 4 letras gregas, I, N, R, I, ou seja, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, ou seja, lá, desculpa, em latim, não em grego, em latim, era Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Essa placa pejorativa colocada sobre a cabeça de Jesus. E aí por isso que o apóstolo Pedro está falando, olha, aquele lá que vocês chamaram de Nazareno, aquele ali é que fez isso com esse homem. É pelo nome dele que nós fizemos isso. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular, numa citação do profeta, do Salmo 118, uma citação do Salmo 118. E aí ele continua dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E aí a história vai continuar, os líderes não conseguem arrumar, vamos dizer assim, nenhum argumento para condená-los, e eles os liberam. Tem um texto também muito bonito nesse trecho que vai falar sobre a quem nós devemos servir, né? E quando eles são indagados e são obrigados, vamos dizer, a abandonarem os seus discursos, eles dizem, compete a nós obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Essa é a resposta deles. Mas nesse período em que eles estavam lá encarcerados, a igreja reunida, o grupo reunido estava em oração. E esse grupo reunido, ao saber que eles haviam sido liberados pelo Sinédrio, eles fazem uma oração muito bonita e louvam a Deus pelo poder de Deus e pela autoridade que Deus tem dado a eles de realizar essas coisas. E o interessante é que o texto vai terminar lá no 31 dizendo, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E ele vai terminar o capítulo 4 do livro de Atos falando sobre essa vida em comum. Aquilo que já havia sido relatado no capítulo 2, novamente vai ser relatado no capítulo 4, dizendo que da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Esse José, também conhecido como Barnabé, é o primeiro companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E o que nós percebemos quando nós vamos ver todo esse desenrolar desse início aqui do livro de Atos, né? Nós vamos ver que os resultados desse espírito, eles trazem justamente o crescimento. É interessante você perceber que há um crescimento de comunhão, uma comunhão verdadeira. As pessoas elas passam a considerar muito a necessidade dos outros diante da sua própria necessidade. Há também a separação de barreiras, né? Você não tem aí mais apenas vamos dizer assim, os apóstolos, mas agora você já tem um grupo muito grande. Nós estamos falando de pelo menos aí, de acordo com o texto, 5.000 pessoas que entregam. É claro que se nós formos pensar no período da festa, muitas dessas pessoas que se converteram provavelmente voltaram para as suas terras de origem, mas são 5.000 pessoas ali que estão naquele grupo e uma boa parte talvez ficou em Jerusalém. E aí começa a ter
essa vida em comum, essa vida em comunidade. Também temor e ensino, como nós vimos, né? Não é apenas você confiar e receber esse espírito, mas você também lembrar ou vamos dizer assim, colocar, depositar em Deus todo o poder que Ele está nos fornecendo, ou que estava fornecendo à igreja. Afinal de contas, imagine você estar numa casa orando, e aí de repente você ouve um som que vem, depois línguas de fogo aparecem, no outro momento a casa treme no final da oração. Realmente são poderes que nós não temos condições de mensurar. E não deixar de ensinar, eu acho interessante isso. Os apóstolos ensinaram na escadaria do templo, através de Pedro, que fez o seu discurso, e também de todos os que estavam lá declarando as maravilhas de Deus. Depois eles fizeram o discurso dentro do templo, quando eles curam o aleijado. Depois eles fazem o mesmo discurso diante do Sinédrio, que era, vamos dizer assim, o tribunal que os podia condenar. Eles ensinando a verdade a respeito dessa maravilha, dessa maravilhosa graça que Deus havia feito chegar até nós. E por último, esse movimento de solidariedade, um movimento que transforma e que causa estranheza nas pessoas, né? Muitas pessoas talvez já tenham passado por isso. Alguém te perguntar assim, poxa, mas por que você contribui tanto lá, né, com a igreja? Achando que talvez fosse uma relação de barganha. Sei lá, eu dou porque lá na frente eu vou receber de volta. E quando na verdade todo esse movimento ele é gerado justamente por o que eles receberam. Eles recebem o Espírito Santo, eles recebem essa maravilhosa notícia de que agora eles são da parte da nova aliança, da aliança, o pacto feito no sangue de Cristo Jesus, e agora eles têm esse desprendimento de não terem essa necessidade de posses, de bens e de tudo mais. Bom, meus queridos, hoje é só isso. Vamos ver se nós temos aí algum tipo de questionamento para nós podermos dar continuidade na nossa aula de Atos dos Apóstolos. Bom, vamos ver se nós temos algumas perguntas aqui. Deixa eu beber água que eu estou quase sem voz. Bom, tem uma pergunta interessante aqui que fala: alguns livros afirmam que a igreja já nasce com o povo de Israel no Antigo Testamento. É correto dizer isso? Olha, eu vou sair pela tangente aqui. Eu vou dizer um sim e um não. É claro que o apóstolo Paulo vai falar lá na carta aos Romanos a respeito do que ele chama de remanescente fiel, não é? E lá no capítulo 11 especificamente da carta aos Romanos, falando daquelas pessoas, porque uma das perguntas que muitas pessoas fazem é assim, tudo bem, a partir dos evangelhos e depois do livro de Atos, que aí mostra que realmente Jesus ressuscitou e o Espírito Santo já veio e está agindo nas pessoas, a gente consegue entender que é necessário crer em Cristo Jesus e crer no seu poder de nos libertar do nosso pecado e através da ação do Espírito Santo, e através desse depósito de fé nós vamos sim ser salvos. Mas como é que aconteceu no Antigo Testamento? Se eles não sabiam nem o nome de Jesus, né? Jesus é anunciado para Maria lá no início dos evangelhos, né? Você vai botar o nome dele Jesus. Antes não se fala de nome. Se eles nem sabiam, como é que ficava isso? A verdade é que sempre houve na história de Israel aqueles que acreditavam na redenção, não apenas do seu povo, mas de toda a humanidade. Os profetas são, vamos dizer assim, representantes desse povo, né? Os profetas que recebem as mensagens de Deus para a transformação do povo de Israel, eles têm fé e confiança de que a salvação virá do próprio Deus. Então, assim, a gente pode afirmar sim que o que nós chamamos de igreja, essa igreja que ela como é que a gente pode dizer, incumbida dessa missão dada por Cristo Jesus, essa nasce em Atos. Essa igreja que Jesus menciona no final do seu ministério, tanto em Mateus 28 como em Atos 1:8, como nós lemos hoje, essa igreja surge ali no
no livro de Atos, é a igreja que começa a partir dali. Mas aí se você fala, mas então só é dali para frente? Não. Como eu estou falando, várias pessoas, no Antigo Testamento nós temos exemplos de fé muito grandes, né? De pessoas que confiavam nesse resgate do próprio Deus, tanto do povo de Israel como de toda a humanidade, esse resgate que chegaria a todos os povos, né? De 42 a 47 de Atos 2, parece mostrar a sequência de como a comunhão acontece. Primeiro a dedicação do ensino dos apóstolos, depois todas as outras coisas. Isso é, sem ensino é impossível existir a comunhão? Na verdade, eu não trataria assim tão, vamos dizer assim, categoricamente. Eu vou voltar no texto de Atos 2 aqui, só para eu poder verificar. Você fala de 42 a 47, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão a partir do pão e as orações. Ao partir do pão e as orações. Aqui não parece ser uma lista hierárquica, tá? Não, parece que está mais uma lista do que acontecia no grupo que estava se formando ali. Eles faziam ensino dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão e as orações. Ou seja, o partir do pão aqui parece inclusive fazer menção à ceia, né? Ao partir do pão, não apenas o comer em conjunto, mas a relembrar o sacrifício de Cristo Jesus. Então, assim, é porque o apóstolo Paulo vai utilizar uma expressão muito parecida quando ele vai falar sobre o partir do pão, né, da comunhão da ceia. Mas, assim, a questão do ensino, ela é fundamental, sem dúvida. Porque sem ensino, você não consegue compreender o seu papel. Você não consegue compreender qual é a sua missão a ser cumprida. Inclusive, e aí quando nós vamos falar dessa comunhão, você pode até, por um período, fazer algo forçado, né? Você repartir as suas coisas, mas se você faz isso forçado, em algum momento isso vai cair, e você vai, vamos dizer assim, suprimir esse seu ímpeto de benevolência, né? Eu gosto muito de brincar com algumas pessoas assim, que é muito bonito você fazer caridade com dinheiro dos outros, né? Caridade começa fazendo com o seu próprio dinheiro, você se dispondo a não obter algum tipo de lucro ou a você ter um prejuízo para abençoar o outro. Se você for olhar em questões de valores e números, o que a gente vê em Atos, o texto por 2 vezes fala que as pessoas se desfaziam dos seus bens. Então você imagina numa situação, numa sociedade que nós vivemos nos dias de hoje, alguém que tem um apartamento, não, olha, eu vou me desfazer do meu apartamento porque eu preciso abençoar a igreja. Se você me perguntar, mas a gente precisa fazer isso hoje? Olha, depende, né? Eu acredito que vai depender muito da situação de cada um. Não vou afirmar que se devem fazer ou não. Eu sei de comunidades que fizeram isso aqui, né? Mas eu creio mais num movimento do Espírito para aquele início lá, porque havia muita necessidade naquele período e havia talvez aí, se nós formos analisar, pode ser que havia gente de muitas posses, né? Há uma série de regras e questões do próprio judaísmo que estão envolvidas ali, principalmente no quesito como é que a gente pode falar, de obtenção de posses, né? De você ter coisas. É interessante que há uma regra que era muito pouco aplicada, mas que foi aplicada num período da história judaica, que era a regra do ano do jubileu, que eram aqueles 7 períodos de 7 anos. Depois de 7 períodos de 7 anos, você formou 49 anos, no 50º ano, esse era o ano do jubileu. E esse ano, ele determinava que todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Todas as posses de terra deveriam ser devolvidas. Então, assim, há muita questão, talvez judaica, nesse pedaço ali, que a gente não está conhecendo bem. Talvez o cara... Havia uma possibilidade, por exemplo, a gente fala muito sobre a questão da escravidão, que é algo terrível, mas havia nessa época, por exemplo, a dívida de escravidão, que era quando você, por exemplo, havia emprestado ou havia adquirido alguma coisa com recurso de outra pessoa e não podia pagar, você poderia se colocar como escravo dessa pessoa por um período para pagar a sua dívida. Havia esse tipo de ação nessa época. Então, assim, era uma época diferente.
A questão mais, eu acho que é como estão falando, é a generosidade, né? Você se dispor a abençoar o outro com aquilo que você tem, não é? Eu não sei se o texto apresenta uma visão do tipo assim radical, de tipo vou vender tudo que eu tenho e vou doar, porque você precisa continuar, vamos dizer assim, gerando renda. Senão você vai virar mais um dos necessitados, não é? Você pegar tudo que você tem, se você matar o seu meio de produção para poder abençoar o outro, você pode gerar um problema futuro, porque a renda que você gerou, ela tem um número fixo, ela vai acabar e você não tem condições de gerar mais. Então, essa sabedoria é interessante. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, nós lembramos que quando ele vai chegar na cidade de Corinto, ele se junta a um casal, né, Priscila e Áquila, que são fazedores de tendas, e ele vai produzir tendas, porque era uma forma dele subsistir, né? Vamos ver. Essa pergunta que fizeram já foi feita na semana passada, o Saião respondeu. A língua em Atos 2 é língua terrena ou língua dos anjos? Atos 2, lá a palavra é dialectos. Existe um movimento, um evento chamado de glossolalia, que acontece, é mencionado em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, não é o que é mencionado em Atos 2. Lá em Atos 2, a palavra que está lá no grego é dialectos, que refere a idioma mesmo. Como podemos ouvir no nosso próprio dialeto, vamos dizer assim, como podemos ouvir na nossa própria língua. Então lá não são essas línguas de anjos, né? Até apesar de que a língua de anjos ela é um assunto bastante controverso. Eu recomendo ver a aula da semana passada, porque essa resposta está mais bem trabalhada lá. Lucas escreveu só em grego ou em aramaico também? Lucas escreveu só em grego. Não se tem nenhum texto. Para ser sincero, gente, há uma discussão muito grande se alguém não escreveu em grego. Alguns pais da igreja afirmam terem encontrado manuscritos de Mateus em hebraico e aramaico. Mas esses manuscritos se perderam. E também há muita discussão a respeito desse relato, se teria sido do próprio evangelista Mateus ou de algum copista que resolveu traduzir para o aramaico, alguma coisa assim, ou se esses manuscritos até existiram mesmo. Há muita discussão a respeito disso, mas sabe-se que Lucas só escreveu em grego e não em aramaico ou em hebraico. Eu não entendi essa pergunta aqui. Era um vulcão em erupção? O império era romano? A língua franca era grega? O povo de maioria judaica, entre outros povos citados em Coríntios? Eu não lembro qual é o povo que é citado em Coríntios. Se puder me esclarecer. Quando a Igreja Católica Apostólica Romana começou a ganhar tanto terreno a ponto de ser preciso uma reforma? Bom, isso vai acontecer bem mais para frente. Isso acontece depois de um dos concílios, onde, por uma decisão do bispo de Roma, que não havia concordado com uma decisão do bispo de Constantinopla, ele vai a Roma, ele vai a Constantinopla para exigir uma posição do bispo de Constantinopla que o considerasse como o arcebispo, como o bispo principal. E aí o bispo de Constantinopla não concorda e excomunga o bispo de Roma e todos os prelados de Roma. E aí o bispo de Roma faz o quê? Excomunga todos os bispos de Constantinopla. E aí os dois são excomungados da mesma igreja. Só que nessa brincadeira, o bispo de Roma atribui ao fato de o apóstolo Pedro ter sido morto em Roma e ter sido sepultado em Roma, que a sequência do episcopado ou do bispado romana é mais importante que as outras, porque ele se baseia no texto de Mateus 16, 18, quando Jesus vira: tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então eles acabam assumindo isso, acabam tomando essa posição de líderes maiores da igreja da época, crescem ao ponto de chegarmos na Reforma Protestante. Se vocês não conhecem, tem um curso muito bom de Reforma Protestante, o professor é um cara muito bonito e está lá também no canal da IBNU, vocês podem acompanhar.
Do era do que tem. Ah, olha, tem uma pergunta muito boa aqui. Sempre sou confrontado por pessoas que não compreendem o evangelho sobre como fica a situação daqueles que nunca foram ensinados sobre Jesus, por exemplo, os índios. E outros que nunca ouviram o evangelho. Sempre me confrontam perguntando se não há nenhuma possibilidade de salvação em Cristo por parte dessas pessoas que nunca foram ensinadas. Não vou responder essa pergunta, tá? A pergunta é do Dante, pergunta muito boa. Mas eu vou indicar uma literatura, chama O Fator Melquisedeque, que é um escrito de um missionário americano chamado Don Richardson. Esse livro, eu não sei se ele já está esgotado, eu comprei o meu num sebo, porque ele é um livro mais antigo, mas eu recomendo muito a leitura se vocês acharem ele aí para comprar em alguma loja de e-book e tudo mais, se acharem sebo. Eu não vou recomendar que vocês baixem PDF, mas existe essa possibilidade. Então eu recomendo a leitura, porque ele vai tratar justamente desse assunto, que nós estamos falando aqui de uma parte tão importante da história da igreja, que é o surgimento dessa igreja que é batizada aí pelo Espírito Santo, mas existem elementos que apontam para uma outra vamos dizer assim, não vou dizer uma outra interpretação, porque não é outra interpretação, até porque o apóstolo Paulo mesmo escreve a respeito disso e ele vivencia parte disso em Atos capítulo 17, nós vamos ver isso mais para frente. Mas é importante a gente ter essa noção, só para não deixar assim completamente no vácuo, há o que nós chamamos, o que a teologia trabalha com dois tipos, assim, dois modelos de revelação, a revelação universal e a revelação específica, ou a revelação natural e a revelação específica, né? E a revelação direta. A revelação específica está aqui no próprio Filho, Cristo, o Filho de Deus, e na sua palavra, naquilo que Deus deixou registrado através dos homens que escreveram a Bíblia. Essa é a revelação específica, é a revelação de Deus, daquilo que Deus disponibilizou para ser conhecido das pessoas. Mas existe uma revelação natural que é apontada lá em Romanos capítulo 1. E há uma discussão se essa revelação pode ou não levar as pessoas a um conhecimento salvífico da graça de Deus. Esse livro ele vai trabalhar bastante essa questão, não é? E é importante aí vocês lerem, tá bom? É interessante o fato deles se reunirem no pátio do templo. Seria pelo fato de não haver ainda uma distinção entre o cristianismo para o judaísmo? Na verdade, eles se reuniam no pátio do templo porque era comum ter aulas no pátio do templo. Havia muitos professores e alunos. Jesus esteve várias vezes no pátio do templo. Então era um lugar de acesso comum. Como eles eram judeus, nós vamos descobrir mais lá na frente que esse pátio do templo aí foi, vamos dizer assim, o gatilho para a prisão de Paulo. Porque eles acusam Paulo de levar um gentio para a área interna do templo. Havia a parte externa, que era o pátio dos gentios, havia a parte interna, que era o pátio... E provavelmente, só para vocês entenderem, quando se fala pátio do templo, eu entendo que era aquela esplanada maior. Por quê? Não sei quantas pessoas se reuniam, mas se nós estivermos falando de 100 pessoas reunidas... Desculpa. Se nós estamos falando de 100 pessoas reunidas, já não cabe dentro daqueles pedaços que era o templo. O templo não era tão grande, tá? Ele era um templo que cabia talvez aí 15 a 20 pessoas lá dentro. E tinham funções muito específicas, né? Não entrava todo mundo, nem todos os levitas entravam. Só a família sacerdotal entrava e só o sumo sacerdote entrava lá dentro no Santo dos Santos. Então, assim, a família sacerdotal que estava de serviço, tá? Que havia lá os serviços dos sacerdotes e tudo mais, o rodízio. Então, assim, era um templo que era pequeno, não era um templo suntuoso. Diferente, por exemplo, do que você encontra lá na Acrópole de Atenas, no templo lá no Pártenon e outros templos, o templo de Ártemis que havia em Éfeso, que eram templos gigantescos, né? Comparado ao templo de Salomão que havia ali. A atual crise da pandemia, você considera que teremos uma igreja online? Comente, grata. Olha, nós já estamos tendo, né? Eu acho que sim, não é tanto, faz parte do que nós estamos vendo, do crescimento da igreja. Eu acho que a igreja online ela pode se tornar uma ferramenta muito boa
se ela for bem utilizada para levar o evangelho a pessoas e para levar uma mensagem de esperança até dentro da pandemia mesmo. A IBNU tem trabalhado dessa forma, mas não é o objetivo da IBNU se tornar uma igreja online. Eu creio que todas as igrejas entendem que a comunhão presencial ela é muito importante, ela é saudável, e até se você for lembrar lá de Provérbios, né, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. A convivência ela nos faz crescer, né? Então acho que a igreja online ela é uma ferramenta e ela é uma circunstancialidade do que nós estamos vivendo agora, mas eu não creio que seja o futuro da igreja. Eu ainda creio que a igreja vai voltar a ter as suas reuniões, mas assim, nós não temos que ter pressa. A gente entende dessa forma aqui na IBNU, apesar de muitas pessoas estarem incomodadas de estar tanto tempo confinadas, a pandemia já mostrou ser bastante capaz de causar estrago. Então é melhor aí ter um pouco mais de paciência para a gente voltar a ter as reuniões. É verdade, temos que dar porque nós não levamos nada. Na verdade, eu tenho duas posições. Uma posição, essa é uma posição muito interessante, né, de que nós não levamos nada, nós não trouxemos nada e não levamos nada. Mas eu acho que mais importante ainda é a nossa consciência daquilo que nós já recebemos, não é? Ou seja, a nossa doação, a nossa gratidão, ela deve vir de um coração que entende o que recebeu, não apenas um coração que dá porque é obrigado a, não é? Ou seja, eu sou resgatado de uma perdição concreta, de uma perdição certa. E Deus me resgatou, não porque eu fiz alguma coisa boa a Ele, não porque eu fiz alguma coisa para merecer, mas eu fui resgatado porque Ele me amou, mesmo eu estando completamente afundado na minha lama, no meu pecado. Ele me amou, Ele me resgatou. Então isso já é motivo para mim, mais do que suficiente para eu entender que eu preciso assim, agradecer não apenas com a minha vida, mas também com aquilo que Ele coloca na minha mão para poder administrar. Nesse tom assim que eu tento conviver ou viver a minha vida. Vamos lá, em Atos 4, 29 e 30, eles pedem para anunciar a palavra com coragem e estender sinais e maravilhas. Atos 4. Bom, em Atos 4, o que acontece, versos 29 e 30... agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu creio que essa é uma oração que ela não é uma oração problemática, né? No seguinte sentido, realizar sinais e milagres, isso é coisa que acontece nos dias de hoje. Existem sinais e maravilhas que são assim, são milagres, não tem outra palavra para dizer, mas a grande questão é que isso não deve ser o alvo e o foco da igreja. Os sinais e milagres, naquele momento especificamente, eles tinham uma função muito didática também, não é? Aliás, não apenas ali no ministério de Jesus, Jesus não realizava nenhum milagre levianamente. Jesus não chegou na sua própria cidade e falou: eu não consigo realizar aqui porque um profeta não é bem recebido na sua própria terra. Se ele quisesse, ele podia falar: agora vai sair uma pomba da minha mão, pá, vou lançar raio. Não, ele podia ter feito isso, mas ele falou: não adianta, porque aqui a incredulidade é muito grande. Os sinais eles eram demonstrações da graça de Deus, e eles tinham um foco muito específico. E ainda assim, com os sinais que comprovavam não apenas a divindade de Cristo Jesus, que ele sendo o Messias, né, mas transformavam ali a situação para que as pessoas pudessem depositar nele a sua fé, ele ainda assim foi crucificado porque os líderes não acreditaram nele. Então, assim, não é pelo realizar milagres e maravilhas que as pessoas vão ser convencidas. Esse convencimento, ele só pode ser realizado por obra do Espírito Santo, não tem outra forma. Mas naquele momento era muito importante, é interessante se a gente for fazer um paralelo com a história de Eliseu, não é? Porque Elias é o grande cara, é o grande profeta ali do período mais nevrálgico do Reino do Norte, e quando Jezabel está lá fazendo todas as coisas, e Elias realiza várias coisas e tal, mas naquele momento que Elias é levado aos céus, o pessoal vê Elias correndo pelo meio do deserto, Eliseu correndo atrás dele, de repente só volta Eliseu com a capa de Elias. E aí, assim, quem é você?
não é? O que você está fazendo aqui? Aí Eliseu realiza alguns sinais e alguns prodígios e fala, opa, esse aí tem o mesmo espírito que estava agindo em Elias. Um outro caso muito interessante é o caso de Josué. Quando Josué vai atravessar para entrar na terra, eu acho isso tão interessante no texto bíblico, Moisés está parado diante do Mar Vermelho, Deus fala, bate na água, que ela vai abrir. Ele vai lá e abre. Agora com Josué entrando na terra, o que acontece? Ele vai lá, se posiciona a partir do momento que o primeiro pé do primeiro levita, o primeiro sacerdote, encosta no rio, o rio recua e faz-se abrir para mostrar, olha, a mesma unção que estava lá com Moisés para conduzir vocês, agora está com Josué para levar vocês a conquistar a terra. Então, aparentemente, isso também é uma realidade aqui em Atos, que esses sinais e esses prodígios, essas maravilhas, servem para demonstrar que a ação do Espírito de Jesus Cristo agora está nos seus discípulos, nos seus apóstolos, que vai ser passado para a igreja. Podemos sim orar ainda hoje dessa forma, mas não é esse não deve ser o foco da igreja. O foco da igreja deve ser ter uma vida que impacte as pessoas e através do Espírito Santo transforme a vida delas. Diz mais uma pergunta. Eles foram cheios do Espírito Santo após a oração de 4:31. Devemos orar para ser cheios para fazer a obra de Deus? Isso é claro, sempre temos que orar para que o Espírito Santo tome conta da nossa vida. Mas existe um texto muito importante que a gente precisa ler, que é o que o apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, no capítulo 5. Tá? E lá no capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, assim que eu consegui abrir aqui. No verso 18, ele fala, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que o enchimento do Espírito Santo, ele não é algo que você pode fazer, não é pela oração que você vai ser cheio do Espírito Santo. É muito interessante que o termo lá no grego, ele está numa conjugação verbal que ele indica que é uma ação passiva, ou seja, não é algo que eu faço, sabe lembra do ativo e do passivo que o pessoal da gramática, né? Ele fez, não, ele fez aquilo, ou foi feito aquilo nele. Então uma forma é ativa, outra forma é passiva. O texto lá está na forma passiva e ele vai indicar que o enchimento do Espírito Santo é algo que acontece quando você não impede o Espírito Santo de te encher. Porque a vontade, diante do que nós lemos no Novo Testamento, é que o Espírito Santo te encha. Só que você tem condições ou capacidade de impedir esse enchimento através das suas ações. E aí o apóstolo Paulo, a recomendação dele é essa, olha, não façam coisas que impeçam o enchimento do Espírito Santo. Então a oração, ela é uma ferramenta que nós podemos pedir para que o Espírito Santo nos encha para nós realizarmos essa obra. E nós devemos constantemente orar dessa forma. Mas aí nós precisamos, vamos dizer assim, balizar isso com as outras ações que nós temos, para que as outras ações não sejam impeditivos desse enchimento do Espírito Santo. O que eu quero dizer com tudo isso? Não é pelo fato de orar que o Espírito Santo vai me encher, tá? Até porque nós temos relatos bíblicos muito interessantes, né? Quando Saul perde o Espírito e o Espírito sai de Saul, ele implora para o Espírito voltar. Mas o Espírito não volta, porque ele já havia negado a vontade o próprio Samuel, o profeta Samuel lá, vai falar para ele que você desobedeceu a voz de Deus. Então o Espírito não está mais em você. Então não é exatamente uma ação assim, quer dizer que se eu orar fervorosamente o Espírito vai me encher. Não, eu preciso rever todos os meus passos, tudo aquilo que eu faço, e para que eu não seja um empecilho do enchimento do Espírito Santo. As pessoas que ouviram nas suas próprias línguas, portanto eram vários povos, fora os judeus, o idioma comum era grego, o Império era romano, não era um caldeirão? Sim, agora eu entendi a sua pergunta. Na verdade, o que acontece? É muito provável que todos aqueles que estavam lá entendiam o hebraico e o aramaico, no caso o aramaico, né? Porque eles eram de comunidades judaicas ao redor do Império. Mas eles estavam inseridos em outras comunidades. Por exemplo, o grego que se falava no Egito não era o mesmo grego que estava sendo falado na Península da Anatólia, não é? O latim era uma língua diferente. Você tinha os povos mais
ao oeste, lá na Espanha e tudo mais. Então, o que isso quer dizer? Que quando eles estão falando lá que nós ouvimos na nossa própria língua, quer dizer, eu estou ouvindo da minha língua, da minha terra, de onde eu vim. Não é que eles estavam ouvindo que eles não falassem, né? É muito provável que aquele movimento foi um movimento tão poderoso e o que está por trás ali é justamente chamar a atenção para a chegada desse Espírito que transforma todas as coisas. Então, a partir dali, as pessoas começaram talvez a prestar mais atenção, né? Até porque isso acontece antes daquele discurso narrado no capítulo 2. Então, assim, parece que era mais um chamariz, ou seja, olha, nós estamos ouvindo as maravilhas de Deus, mas eu estou ouvindo na minha língua, de onde eu vim. Então deixa eu prestar atenção no que esse povo quer falar aqui. Parece até que foi meio que um chamariz, mas era realmente um caldeirão de línguas, né? Mas eu ainda entendo que pelo fato de serem comunidades judaicas, havia sim uma comunicação comum a todos ali, tá bom? Pergunta, como saber se o Espírito está em nós? Olha, o Espírito Santo ele tem uma função muito definida, que é a função de nos acusar ou de nos apontar do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se você convive com uma consciência que te aponta aquilo que você está fazendo de errado, essa consciência ela está sendo acusada, é um termo bem feio assim, mas assim, ela está sendo orientada pelo Espírito Santo. Quando você reage de alguma forma negativa, quando você causa alguma dor, algum mal a alguma pessoa, ou quando alguém chega para você e fala que você ofendeu, você pode ter duas reações, né? Por exemplo, alguém vira para mim, você me ofendeu ontem. Eu posso ter duas reações, eu posso não ligar, ou eu posso ser, vamos dizer assim, incomodado pelo Espírito para que eu venha a me retratar e a refazer, porque afinal de contas, como nós vimos, o objetivo da ação do Espírito na comunidade é viver em paz, é viver em comunhão. Então, assim, essa eu acho que é a forma mais natural de você saber se você tem o Espírito. E é claro, é somente pelo Espírito que você consegue afirmar, não apenas com a sua boca, mas com o seu coração, que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus Pai. Não há outra forma de você falar isso se o Espírito Santo não estiver dentro de você e se ele não estiver agindo na sua vida. Se você consegue crer no seu coração que Jesus Cristo morreu por você e que ele ressuscitou dos mortos, e com a sua boca você consegue professar isso, pode ter certeza que o Espírito Santo está, sim, em você. Bom, chegamos ao final das perguntas. Eu quero agradecer demais a todos vocês que estiveram comigo até agora. Semana que vem nós também vamos dar continuidade aí ao estudo do Evangelho de Atos, não é? E na semana que vem nós vamos pegar aí o início, que nós vimos hoje um pedacinho da perseguição rápido ali no momento em que o apóstolo Pedro e João foram presos, mas na semana que vem o bicho começa a pegar porque a perseguição vai se tornar ferrenha. Então, até a semana que vem, Deus abençoe, um forte abraço e nos vemos lá. Tchau, tchau.